Alô, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui, segundo as configurações. Tudo certo, tudo modulando. Sou Miguel Brambila. É um prazer estar em sua companhia, né? Agora são 9h58, né? Aliás, 8h58, né? Só estou testando aqui umas partes aqui do nossa live para ver se está tudo sob controle, né? Em instantes já vamos começar oficialmente. Estão me vendo bem aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Então tá bom, né? Nós vamos iniciar dentro de instantes, né? O pessoal já está entrando aí. José Antunes de Vargas, boa noite, boa noite. Nel Sasso, ok, muito obrigado aí pelo feedback, não é? E isso aí, a Iná também, já o pessoal entrando, boa noite. Prazer sempre estar de volta aqui, né? Legal, José. Então, tá feito o teu feedback aqui, daí depois eu me concentro aqui na nossa ideia e aí eu deixo os comentários para o final aí do nosso chat aí e assim por diante, né? Eu costumo, quando falo também, sempre, né, trazer um copinho d'água aqui comigo para para mim utilizar na fala. Nós vamos até as 10 horas, mas também eu trago uma água que depois eu levo para a família, aí, uma água fluida aqui, ó, né? Essa água vai ficar fluida. Eu não sei como é que estão as atividades de vocês, mas no nosso centro aqui no Harmonia e Luz, onde eu trabalho, a gente não tem atividade presencial, só online. Então, a gente entende que o plano espiritual está presente também, né? É um evangelho no lar nesse momento. Legal? Então tá, deixa eu só botar aqui o meu apoio, meu suporte aqui. Beleza? Bom, vamos então fazer uma prece, né? Vamos pedir que Deus nos ilumine, que Jesus nesse momento nos auxilie, que os mentores espirituais nos coloquem boas intuições, que o verbo seja útil para os nossos irmãos, todos espíritas, não espíritas, e que possamos, né, colaborar neste momento para esta obra maravilhosa, nem que seja, né, uma pequena, né, parcela deste edifício eterno, que a gente possa dar a nossa colaboração. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, muito obrigado aos nossos mentores e que possamos, né, ter um bom convívio neste momento. Bem, pessoal, como eu tenho já me apresentado novamente, vou dizer, eu sou Miguel Brambila, é um prazer, uma honra de verdade e uma lisonja pessoal ter esta oportunidade, sim, de trabalhar a reflexão espírita, porque esta reflexão que nós temos exercitado por conhecermos e termos aceitado o Espiritismo, primeiro que não é por acaso, não é? Segundo, que é uma moeda espiritual importante para o nosso resgate, para o nosso levante espiritual, para a nossa evolução. Isso nos traz aí, então, responsabilidades tremendas. Simples, é claro, mas individualmente, quando utilizamos qualquer uma das nossas habilidades profissionais, pessoais, particulares, em nome da fé, auxiliando a obra de Jesus Cristo, como trabalhadores da última hora, que somos, também nos iluminamos, não é? Quando buscamos a água limpa. Então, auxiliar a essa compreensão dentro, claro, de uma colaboração que está sujeita, né, a questões anímicas, pessoais, da nossa experiência pessoal, o que faz parte de um testemunho, é uma possibilidade enorme de trabalho na seara do Cristo. Ao compreender isso, e à medida que vamos compreendendo isso, nós teremos o Consolador prometido cada vez mais profundamente cavado em nosso coração, aonde a semente vai, depois disso, ter raízes profundas, gerar, né, um tronco muito amplo, com galhos, né, frondosos, floridos e frutos, e nós participaremos disso porque escolhemos assim, não é? Andamos na direção da luz.
a caminho da luz, como diz Emmanuel no livro de Chico Xavier, não é? Psicografado por Chico Xavier. Então é isso que eu escolhi para hoje. Um dos construtores, logo em seguida ao desencarne de Allan Kardec, do Espiritismo, é Leon Denis. Eu creio que boa parte dos espíritas já o conheçam, mas é importante que a gente exercite um pouco esta possibilidade filosófica que ele apresentou. Eu vou ler aqui na Wikipédia, né, a biografia dele, para que a gente possa contextualizar esta ideia. Leon Denis, porque ele era francês, então tem o imudo, né? Muita gente fala Leon Denis, ou Leon Denis, porque tem um S. Ele nasceu em janeiro de 1846 e desencarnou no dia 12 de abril de 1927. Foi um pensador espírita, médium, e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delan e Camille Flammarion. Fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. É conhecido como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como apóstolo do espiritismo. Dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. Autodidata, tendo mostrado inclinações literárias e filosóficas aos 18 anos, travou contato com o Livro dos Espíritos e tornou-se adepto da doutrina espírita. Desempenhou importante papel na sua divulgação, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação do catolicismo. Foi ainda membro atuante da maçonaria. Em 1900 participou do segundo Congresso Espírita Internacional. Participou ainda do Congresso Espírita de Liege em 1905 e Bruxelas 1910, ambos na Bélgica. A partir de 1910 a sua visão começou a diminuir, mas isso não impediu que prosseguisse no trabalho de defesa da existência e sobrevivência da alma. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, aprendeu a linguagem Braille. Em 1925 foi aclamado presidente do Congresso Espírita Internacional, em Paris, no qual foi formada a Federação Espírita Internacional. Neste congresso, quiseram tirar o aspecto religioso do espiritismo, mas Denis se opôs a isso com tenacidade, apesar da acentuada velhice. Denis trabalhava em seu novo livro, O Gênio Celta e o Mundo Invisível, quando foi acometido pela pneumonia, e com a ajuda de 2 secretárias conseguiu concluir a obra. Morreu às 21 horas da noite de 12 de abril de 1927, terça-feira, em sua casa. A sua grande produção na literatura espírita, bem como o seu caráter afável e abnegado, valeram-lhe a alcunha de apóstolo do espiritismo. Ao longo de sua vida manteve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira, tendo sido aprovada por unanimidade a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da instituição em 1901. As religiões e a verdade. Uma das citações, não é, que nós colocamos aqui, um breve parêntese, para que nós vejamos o contexto onde Leon Denis foi, não por acaso, não é, convidado a reencarnar desde o plano espiritual, justamente como suporte do mundo em construção de filosofias materialistas, ateístas, negativistas daquela época, do final do século XIX, onde Jesus programou também a vinda do seu apóstolo mais querido, Allan Kardec, não que ele tivesse preferências, né, mas um dos mais dedicados, Allan Kardec, que estava, assim, preparado de outras encarnações, mas tinha a possibilidade de falhar, porque é um ser humano. Somente Jesus veio como um ser já bastante avançado e infalível. E mesmo assim, não é, teve seus momentos, né, de aflição. Então, dentro do progresso, do processo de avanço pedagógico da nossa consciência em evolução, Leon Denis teve grande importância devido à sua capacidade de reflexão, e Allan Kardec preocupou-se muito com isso, na sua obra
em realmente contestar o materialismo com argumentos sólidos, com argumentos capazes de levar a razão a uma fé realmente raciocinada, e há cento e tantos anos atrás, não é? 120 anos atrás ou mais, o Leon Denis também estava nessa esteira, né? É muito pouco tempo, nós vamos contextualizar isso também, depois dentro das nossas ideias, no processo da evolução humana, 120, 150, 160 anos, que vemos aí já do início da codificação do Espiritismo. Mas, para nós, seres humanos, de visão estreita, de tempo limitado, parece, né, muito tempo, né? E não é. Então, uma das citações, por exemplo, né, que está neste livro, que nós escolhemos como tema, que é um dos livros aqui dele, depois nós vamos citar outros, né? Uma das citações, aliás, não do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que foi publicado em 1905, que é um dos livros de Leon Denis, mas algumas das reflexões dele, e como disse, um médium intuitivo, né, autodidata, filósofo autodidata, aqui está. As religiões e a verdade. Leon Denis afirmou que a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo. Enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo o que nos chega do alto corrompe-se ao contato com a terra. Até o íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, as suas concupiscências, as suas misérias morais. Assim, em cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se a verdade, que é o bem dos céus. Olha que poético, né? Que bonito isso, não é? Então, podemos observar isso, que somos essa gota de orvalho divino, na centelha imortal e divina que temos dentro de nós, e que atravessará os tempos na imortalidade da alma e se transformará na imagem e semelhança de Deus. Mas tem objetivo nisso, tem método nisso, para que o convencimento seja profundo na questão da fé raciocinada e não seja simplesmente empírico, filosófico, o mistério da fé, não é? Uma outra citação aqui que está ainda também na Wikipedia, né, selecionada, muito legal, no seu livro Depois da Morte, esta aqui: recorda-te de que a vida é curta, esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça tua vontade, eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades da terra, e contempla o espetáculo luminoso do céu. Olha que coisa linda, né? Isso realmente é motivador, é poético e é dentro daquilo que nós estamos estudando ainda, como trabalhadores da última hora, na psicologia espírita, não é? Na ciência espírita, na filosofia espírita, nos traz certezas motivacionais e estimuladoras do nosso caminho, que vão além das angústias, das aflições do nosso tempo presente, não é? Veremos aos poucos que o trabalho de fortalecermos a fé é bastante individual e pessoal, o que se transforma numa coletiva ação de troca energética, no sentido de buscarmos a felicidade. Leon Denis fez muito isso nas suas obras, e por isso eu sugiro que nós tenhamos acesso a elas, né? Hoje já se consegue algumas delas gratuitamente em PDF. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu li há 30 anos atrás e reli algumas vezes, e voltei a lê-lo, e consegui ele em PDF, né, nesta semana, ou seja, digital. Se alguém quiser, eu posso passar para o José, e o José encaminhar para vocês também. Inclusive o Vargas, né, e consegui um outro depois, porque aqui temos, aqui nós temos a biografia, né, a bibliografia, as obras escritas, Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, médium, No Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, O Espiritismo e o Clero Católico, O Espiritismo na Arte,
o gênio céltico e o mundo invisível, o grande enigma, o mundo invisível e a guerra, o porquê da vida, o problema do ser, do destino e da dor, o progresso, provas experimentais da sobrevivência, socialismo e espiritismo. Então aqui nós percebemos que estas preocupações filosóficas, em acordo com a realidade da época, transcendeu inclusive, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, aonde se intuitivamente sabia que o materialismo trouxe a nossa humanidade até aqui, até os tempos de hoje, de pandemia, não é? De estarmos em isolamento social, nesta questão do enigma do coronavírus, decifra-me, eu te devoro, que é uma misericórdia de Deus. Nós vamos também comentar um pouco sobre isso. O que neste livro, o problema do ser, do destino e da dor, Leon Denis preocupou-se, né? Eu vou trazer para nós, se possível, se eu conseguir abrir o PDF aqui, né? Deixa eu só minimizar aqui para ver se consigo ter acesso ao meu PDF aqui, porque nós podemos referenciar uma série de questões que estão também colocadas no livro dos Espíritos, né? Deixa que depois aqui vamos fazer de memória mesmo, né? Questões, por exemplo, como ele cita. Vamos referenciar pelo título, né? Ser. Isso tudo está no livro, né? Nós não estamos reinventando o livro e nem ocupando a plataforma para recriar aquilo que é obra divina. Quem somos? Por que estamos aqui? Esta era uma das principais preocupações filosóficas da época, sendo que, desde a criação humana, no sentido de habitar esta terra, não estamos falando do cosmos, mas vamos nos limitar aqui desta raça humana, a sua compreensão daquilo que era ético, a mistura com espíritos degradados de outros planos, as muitas moradas na casa de Deus, os 10 mandamentos, a vinda de Jesus Cristo, há uma agenda para tudo isso, não é? Recentemente fizemos aí uma exposição colocando, né, o problema do ser, do destino e da dor como uma das questões importantes, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, que é exatamente a realidade que nós temos que colocar próxima do nosso cotidiano. O Espiritismo como ciência, filosofia e religião. Tudo isso, outros tantos se preocuparam. Mas por que então nós estamos até hoje vivendo estes díspares sociais, não é? Por que até hoje nós ainda somos vacilantes? Nós vimos aí na biografia de Leon Denis que ele ficou cego e não abandonou o espiritismo. Nós vimos aí que ele teve outros tantos sofrimentos na sua vida e outros tantos, como o próprio Chico Xavier e tanto, porque ele tinha realmente o alicerce construído com extrema racionalidade. Ele dizia que, se não soubermos o porquê da nossa existência, não entendermos quem somos, no processo do conhece-te a ti mesmo, como diziam os gregos, e aí entra as questões que Jesus Cristo colocava, ajuda-te que o céu te ajudará, nós não temos uma razão concreta, motivacional para compreendermos as aflições da nossa encarnação. Então, o problema do ser, um dos problemas do ser é este. As doutrinas materialistas, referenciando aqui uma parte delas, diziam que o homem é fruto da evolução das espécies. E o livro de Darwin, A Evolução das Espécies, vejam bem que era na mesma época. Como Jesus sabia que a humanidade amadureceria mais ou menos no mesmo tempo, num intelectualismo vicioso, né, deslumbrado, achando o homem que depois da Idade Média, quando achou que era ele o centro do universo, depois achou que a Terra era o centro do universo, depois achou que o Sol era o centro do universo, não é? Copérnico, Galileu Galilei foram obrigados, né, a se retratarem ou irem à fogueira, porque o homem não aceitava, no seu orgulho, que havia algo pela sua criação e que ele deveria tributo a isso, que somos obras de Deus. Ainda depois de 17, 18 séculos,
da vinda do Cristo, enfrentou-se muitas vezes o negacionismo com a Inquisição, com o ato de Barcelona, onde o bispo mandou queimar livros espíritas, combatendo aí a visão de Allan Kardec. Então o trabalho de entendermos quem somos nesta gota de orvalho, muito bem colocada, intuída naquela matéria da Wikipédia sobre Leon Denis, nos dá amplitude de entendermos como nos orvalhamos e como estamos na Terra, nós, sofrendo as influências do meio, acabamos desviando-nos do caminho justamente porque não aprofundamos a nossa consciência na questão filosófica. Então o problema do ser está profundamente associado à questão filosófica da doutrina espírita. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. A filosofia terá um efeito prático na transformação do nosso caráter quando entender quem somos, não é? Porque sabendo quem somos, por que somos, como somos e quais são as leis que regem o ser integral, passaremos a administrar melhor as consequências filosóficas do ser, que aí é a segunda parte desta obra, que é o destino. E as consequentes respostas da dor ou do aprendizado e do significado da dor. Essa breve explanação, esta exposição e esta proposição de Leon Denis é muito simples, no primeiro momento, poética, interessante, mas ainda estamos na tábula rasa de que estamos vivendo o momento de superficialidade intelectual, não é? Por que nós estamos hoje em conflitos entre quem tem muita coisa, quem tem possibilidades infinitas de utilizar a tecnologia, de utilizar riquezas, de utilizar poder, e ao contrário disso, vemos aí a corrupção correndo solta, os desvios nas áreas públicas, as pessoas sem saneamento básico. Por que depois de tanto tempo isso ainda está acontecendo? Por que depois de tanta compreensão de que Jesus dizia que deveríamos amar ao próximo como a si mesmo, não é? Nós não nos amamos, então? Porque estamos dando ao nosso próximo migalhas da nossa caridade? O egoísmo ainda tem raízes muito profundas no ser. E esta é a proposição de Leon Denis quando fala sobre o problema do ser. Porque é um problema realmente para o ser não saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E nós que temos aí o contato direto com a mediunidade, temos os nossos conflitos, caros amigos aqui, falo para quem já está consciente do que é a mediunidade, quem está trabalhando e estudando o Livro dos Médiuns, né, uma das obras basilares da doutrina espírita, que nascemos reencarnados neste momento da época de pandemia e de alta tecnologia em contraste, né, com a pobreza do mundo, com as influências positivas e também sofrimentos astrais oriundos da mediunidade, para que nos elevemos nesta encarnação. E esta é a proposição do entendimento do ser. Se eu não sei quem sou, eu não sei para que serve a minha vida, eu acredito que existam espíritos, mas não os vejo, né? Eu particularmente, né, como brinco com a turma aí, nem de olhos abertos enxergo né, todas as nuances de luz que existem, né? Nunca se materializou um espírito na minha frente. Eu acredito de forma intuitiva, ok? Filosófica, ok? Mas olhemos bem para o nosso dia a dia, se não tem um reflexo de dúvida. Será que nós estamos realmente dispostos a enfrentar a arena dos leões e os romanos que perseguiram cristãos, exigindo, né, o renegar? Será que nós temos o renegar do Cristo, não é? Será que nós temos disponibilidade, aceitação
psicológica, e aí o espiritismo também é ciência, filosofia e religião, mas teve uma influência psicológica muito grande a mensagem do Cristo, para que, diante dos nossos erros, consigamos aceitar com humildade que faz parte do nosso processo evolutivo, que devemos aceitá-lo e expiá-los e resgatá-los e colocar as coisas de volta no lugar com profundidade filosófica. Será que entendemos que nós já temos vivido outras vidas, que se o mundo é de provas e expiações, não é mais um mundo primitivo e ainda não é um mundo feliz, mas não sendo mais um mundo primitivo, nós já temos um crédito e um débito, nós já temos, né, anotações no caderninho da vida para que isso nos torne aquilo que somos, não é? Então temos citado isso, e isso foi um drama da filosofia. Isso foi para muitos que não aceitaram aí a presença da proposição de Allan Kardec na sua época, que mexeu com os alicerces da filosofia até hoje. Entendeu-se que o espiritismo, e vejam que em determinado momento tentou se tirar da questão da religião, passava a ser uma filosofia sem comprovação científica, uma filosofia ficcional e etc. Por intuição, por reflexão e também, né, por aproximação da dúvida, há mais ou menos 40 anos atrás, eu escrevi uma música que dizia assim: Fantasmas do Futuro. Nossa curta existência não explica a ciência. Vivemos, somos normais, mas a morte vem atrás. Cair no esquecimento porque então vivemos tanto, já que um dia morreremos, divulgamos o nosso canto. Mundo duro, a guerra, a morte e o escuro. O futuro, somos os fantasmas do futuro. E neste período, em sequência, nas bibliotecas da universidade, tive contato com as obras de Friedrich Nietzsche, que falava sobre o poder da vontade. Assim falou Zaratustra, um filósofo negacionista, inclusive, né, um dos precursores do nazismo e do fascismo, na época do final do século XIX, que culminou na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, aonde a tentativa de uma supremacia de uma raça em detrimento de outra, e é claro que baseada num profundo materialismo, pregava no livro Assim Falou Zaratustra a morte de Deus, que nós teríamos matado Deus. Uma compreensão filosófica totalmente distorcida da realidade. Em paralelo a isso, o espiritismo transferia-se da França para o Brasil, com Bezerra de Menezes, com outros tantos, né, até chegarmos no final do século XX, no meio, né, meados do século XX, e lá um pouco antes disso, né, com o florescer do trabalho de Chico Xavier. Nos anos 40, por exemplo, né, no Nosso Lar, as obras de André Luiz. Inclusive, num parênteses disso, está bastante divulgado hoje, né, uma novidade interessante que devemos, inclusive, aprofundar a nossa pesquisa, que nos dá até uma profunda alegria da continuidade psicológica do ser, ainda estou falando disso, do problema do ser. Geraldo Lemos, que conviveu com Chico Xavier por vários anos, né, mais de 2 décadas, em Minas Gerais, em Uberaba, tem muitas palestras dele, inclusive no YouTube, anuncia e explica as vidas de Chico Xavier. E coloca, né, que Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec, complementando a sua obra. Muito interessante, realmente, né? Eu, particularmente, descobri isso em 15 dias, eu não sabia, né? E tinha dúvidas, mas oriundo, né, da certeza, e inclusive as próprias declarações que Geraldinho cita de Chico Xavier, ele reconheceu, sim, que veio completar a obra que não terminara, né? Allan Kardec, que desencarnou no século XIX e voltou depois no século XX. E também teria sido Chico Xavier, João Evangelista, teria sido, entre outras, né, que eu me lembro agora, o filósofo Platão, o grego Platão. E vejam que Sócrates está no Evangelho, né, o Platão, que era discípulo de Sócrates, os pré-socráticos está no início ali dos Evangelhos, que Sócrates foi, inclusive, um pré-cristão,
onde já dentro daquela ideia de imortalidade da alma, do mundo das ideias, traziam esses seres oriundos da capela, da constelação do cocheiro, esta noção de ética, moral e desenvolvimento. Aqui chegaram como exilados para se misturarem com aqueles aqui nascidos, oriundos da terra, e trazendo os princípios da ética, da moral, da consciência. Então há todo um projeto nisso, né? O problema do ser está relacionado a irmos além do tempo presente, olharmos para o passado, não de forma infinita, mas pensarmos em Deus, o passado é tão infinito quanto o futuro, porque Deus não teve começo e não terá fim. Então, diz o Geraldo Lemos que há uma conversa entre ele e Chico Xavier, onde, após ele ter tido um sonho de uma guerra nuclear muito distante, que ele achava que era no mundo atual, viu Chico Xavier como um grande general, viu Bezerra de Menezes como presidente de uma nação, viu uma hecatombe atômica e contou isso a Chico Xavier, achando com medo do futuro, e Chico disse que era 7.000 anos atrás, na Estrela da Capela, onde eles fizeram uma guerra nuclear e vieram aqui para o plano físico, então, resgatar todos os problemas que tiveram lá, naquele planeta. E Chico Xavier também, Geraldo Lemos cita, que em entrevista a Hebe Camargo, nos anos 80, disse que se passássemos o momento presente sem termos uma guerra nuclear até 2019, teríamos, né, grandes venturas no ano de 2057 em diante, na transição planetária, com descobertas científicas, tecnológicas, curas de doenças, etc., no merecimento de pagarmos pelo mínimo a dívida kármica que temos com nós mesmos, problema do ser. Leon Denis se preocupou muito com isso, porque não há como nos compreendermos como ser e nos sentiremos vítimas do ser se simplesmente estivermos achando que somos obra da fecundação, não é? Da genética, da geração espontânea, não é? Que nascemos do acaso biológico, e do acaso biológico teremos uma consciência, e a consciência nos leva à busca da felicidade o mais rápido possível antes que tudo acabe. E 100 anos que seja de uma vida longa na Terra, neste período, né, de, como os filósofos hindus chamam de Kali Yuga, a era da dor, a era do ferro, do materialismo, do sofrimento. Os hindus têm uma visão cósmica muito ampla também, nos Vedas também está muito colocada positivamente a questão da respiração divina, do Manvantara, das transformações do ser. Se não compreendermos que aquilo que Allan Kardec colocou é nascer, viver, renascer e continuar vivendo para atingirmos aí a imagem e semelhança de Deus, como colocou Jesus Cristo, ser não significa nada. E não significando nada, a nossa curta existência não explicada pela ciência, né? A ciência que vai chegar a este ponto de explicar os mundos espirituais, já estamos aí na época da física quântica, das dimensões e vibrações de luz que não são capazes de serem captadas pela máquina fotográfica, que é o olho humano, não é? Uma máquina, né? Esta imitação aqui da câmera do celular, e esta transformação em luz é uma pálida imitação do que o nosso cérebro faz desde sempre. Né? E até o cérebro dos animais faz isso, não é? Nós recebemos a luz pela máquina fotográfica do olho. O Leonardo da Vinci dissecou isso muito bem, não é? A luz entra pelo nervo óptico e se transforma, né, em imagem no nosso cérebro, e ali nós temos, então, as noções de cores, de etc., não é? E aí também temos a possibilidade de irradiar coisas através deste processo de transformação de luz, de constante transformação. Recebemos luz, emitimos luz ao criarmos um pensamento, e essa luz pode se transformar, né, em realidade. Veja como isso é mágico, como é maravilhoso. Já estamos nesta era da física quântica, desta compreensão atômica dos fótons, dos elétrons. É também o problema do ser, que em 1900 não havia como explicar com a tecnologia da época. Mas nós citamos recentemente aqui na questão, e isso também não é, né, não se cria nada dentro desta filosofia que tornamos um exercício num compêndio de reflexões
num resumo, para que nos motivemos passo a passo, degrau a degrau, momento a momento, que nos últimos 10.000 anos, com a vinda dos exilados da capela, né, onde se descobriu a escrita, começaram aí os primeiros impulsos de religiosidade, o ábaco, né, que se contava lá no Egito, nos primeiros momentos, o primo pobre, né, o antigo do computador, e as tecnologias, sem falar em civilizações perdidas, não é? Que são pontos fora da curva. Não vamos falar de Atlântida e da Lemúria, mas vamos falar de civilizações racionais no sentido de lineares, não é? Não nas questões ocultas, codificadas, que sempre existiram, as escolas dos essênios, os egípcios sabiam que existia vida após a morte, etc. Mas numa linha popular de pensamento, nós, desde que domesticamos o cavalo, né, há 10.000 anos atrás, até o ano de 1850, pouco se evoluiu, né? Pouco se evoluiu em termos de tecnologia. Algumas revoluções industriais limitadas, né? Sem falar, como disse, das civilizações perdidas, das pirâmides, da Ilha de Páscoa, essas coisas que são interessantes, têm explicações, mas não é essa a questão. Em termos populares, da grande coletividade, que é esta a principal preocupação de Jesus, né? Os sãos não precisam de médico, né? Mas é preciso que nós espalhemos a preocupação de Allan Kardec também com o Espiritismo. A maior caridade que se faz com o nosso irmão é dizer que ele não está perdido no mundo e que a morte não existe, problema do ser. O destino e a dor nós vamos continuar na sequência, né? Portanto, a partir de 1850, figuras eminentes da tecnologia, né, se descobriu através de Alexandre Graham Bell, né, o telefone, né, a primeira ligação, aliás, foi feita por Dom Pedro II, né, aqui no Brasil, que mandou instalar um telefone, né, no palácio, que era, né, uma reencarnação do espírito de Longinos, aquele ser que cravou a lança em Jesus Cristo por misericórdia, porque os crucificados não tinham misericórdia, eles ficavam até morrer sufocando. Longinos teve misericórdia de Jesus, auxiliou ali aquela partida, e séculos depois, não é, veio na missão de ser um espírito importante para o processo de expansão da nossa cidadania como Brasil. No livro Coração do Mundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, fala muito sobre isso também, do processo, não é? Utilizado por Deus através dos seus prepostos, como Jesus e outros, para a evolução humana. Leon Denis fala sobre isso. Se não tivermos essa visão de espiritualidade, a falência das religiões é o que está acontecendo: o materialismo, o suicídio, o negacionismo, não é? O consumismo. E desde então, a tecnologia do carvão chegou hoje, né, o hidrogênio, e vamos além, vamos além. Né? Chegamos já a formas, ainda estamos na gasolina, no combustível fóssil, que é bastante primitivo, ainda temos o trem a carvão, mas já temos aí a nanotecnologia, já temos a internet sem fio, falando para o mundo todo neste momento. Se isso fosse feito, né, numa tribo indígena, né, seria realmente um milagre, temos dito. Então há um planejamento nisso tudo, o planejamento de que nós estamos nesta transição planetária para um mundo melhor. Logo ali, no início do terceiro milênio que estamos, né, logo ali adiante, 2057, Nostradamus também previu isso, aliás, era um dos selos, né, das obras de Nostradamus, o médico francês Nostradamus, não é? Dentro de uma convergência do processo de presciência do futuro que vai sendo criado por nós. Nos livramos de uma guerra atômica, recebemos pela misericórdia divina e pagando pelo menos através deste magnífico vírus que parece um inimigo, mas está sendo decodificado, porque é bom pagar as dívidas, é importante que saibamos disso, não é? Pagar as dívidas com respeito à lei da sobrevivência é importante, não é? Resgatarmos, espiarmos, nos erguermos da matéria, é por isso que nós estamos encarnados, não é? O nosso mata-borrão físico, problema do ser, compreensão de quem somos, porque nós estamos reencarnados, para que a religião seja cientificamente comprovada como um método de transformação moral, filosofia, para nos dar aí a certeza de que agir na lei de causa e efeito exige compreensão de que realmente nós estamos sujeitos a isso, sem teoria de conspiração, que Deus abandonou o universo, ou que Deus morreu, como pensava o paranoico Nietzsche, não é?
E tivemos, então, portanto, neste processo, a presença magnífica de um livro que há 120 anos atrás, intuitivamente quer dizer que ele não tinha um espírito a assinar as suas obras. Aquilo passava pela mente de Leon Denis, que já, eu não sei as suas encarnações anteriores, mas que já certamente foi filósofo em outras encarnações, trazendo, né, pelas reflexões do seu cérebro, as convicções de que são necessárias para que nós sigamos dois caminhos, né? Como dizia Jesus, é sim ou não, não existem meias verdades, não existe você ter um pé na reencarnação, no mundo espiritual e outro na matéria, não se pode servir a dois senhores. É isso que nós temos que entender para que tenhamos paz, para que nosso orgulho seja vencido, para que entendamos que a matéria é para ser utilizada. Não adianta você ter o verbo e não utilizar. Você ter a ferramenta, né, a enxada, como diz, né, guardada em ferrugem. Nós temos que trabalhar as nossas ferramentas. A audição, a fala e outras coisas, o mecanismo do progresso, Deus criou a ciência para que tenhamos felicidade nisso, para que tenhamos boas colheitas na nossa semeadura. Não fomos criados para o sofrimento. Esta visão da dor, e aí entra a questão que Leon Denis também coloca, né, do destino e da dor, está profundamente relacionada à maneira como observamos e como posicionamos o nosso ser nas questões de vida eterna, de imortalidade da alma. Então, é o princípio básico que deveria ser a religião, o sacerdócio, das pessoas que buscaram, né, o reino de Deus, como disse e aconselhou muito bem o querido Jesus, o mestre, não é? E o resto não seria dado por acréscimo. A compreensão de que Deus é Pai, a compreensão de que o quinhão, né, o quantum energético, a quantidade de fluidos energéticos, a possibilidade de entrarmos em contato com inimigos para aprender a sermos amigos, o amor que cobre a multidão de pecados, o resgate dos nossos erros, não é mais pesado do que os nossos ombros pode carregar. Entra a filosofia no sentido de que a transformação do destino só se transforma em dor quando é cega. A doutrina materialista da geração espontânea, ela é cega. Né? É estranho você acreditar, como se aprende na formação dos mundos, na quarta ou quinta série, de que somente aquele caldo dos mares lá se transformou depois da mônada, como falou Darwin, Charles Darwin, até a evolução das espécies, o livro lançado quase na mesma época do Evangelho segundo o Espiritismo, profundamente materialista, porque ele captou que as espécies, a origem das espécies também, né? É o nome do livro, inclusive, né? Tem a explicação que o mais forte não é o que vence, mas o mais adaptável, né? E assim por diante, nas modificações e na questão genética, mas não foi além disso. E não indo além disso, como cientista, né, não conseguiu colocar o ponto de vista da espiritualidade, aquele fermentinho, não é? Indo além do ser principal, que é resultado, não é causa. Na origem das espécies é Deus, que condensou a matéria, que deu a quantidade de energia e que nos coloca como artesãos disso para que possamos trabalhar. Também, na década de 20, 30, 40, Freud não conseguiu ir além do útero materno, explicou muitas coisas, da influência da mãe, principalmente, né, do sexo nas nossas questões de comportamento, mas também não se compreendeu a relação. Se colocássemos aí o espiritismo, saberíamos, né, que estas relações têm questões aí de desavenças, às vezes, de vidas passadas, de crimes que foram cometidos, né, onde o inimigo está dentro de casa para que nós aprendamos a nos unificar e sermos amigos, sermos irmãos, onde o amor cobrirá a multidão de pecados, né? Então a dor, ela é cega quando não compreendemos, né, o destino do ser. Veja bem que numa simples frase, Leon Denis conseguiu colocar em expressões profundas esta questão. Estamos falando aqui genericamente, né, sobre as reflexões que são muito belas e poéticas, como disse no começo do livro ali, a citação, no começo dessa exposição, a citação poética de Leon Denis,
Inclusive estou aqui, né, ansioso para ler um outro, né, que vou colocar para vocês também, conseguir o PDF antes dessa palestra, dessa exposição, que é o plano espiritual, a guerra no mundo espiritual, né, como ela se forma psicologicamente, né. Quero ler isso em seguida, né, tenho esta certeza. E outros tantos tiveram também a intuição. Nós tivemos muitos pontos fora da curva, sendo espíritas ou não, de que é preciso amar ao próximo. Recentemente a Amazon abriu aí a possibilidade de livros digitais que você poderia de graça receber por causa da pandemia, né? Um deles é o discurso de Rui Barbosa, que foi um dos brasileiros mais proeminentes no século, no início do século XIX, não é? E que, inclusive, trouxe muita colaboração política social, e é a questão social e política do Brasil, inclusive, né, 1920, contemporâneo de Leon Denis. E lá ele já falava da questão da revolução sanitária, ciência urbanista da Europa, que o Brasil precisava entrar nisso porque havia muita pobreza, né? Nós tivemos a tuberculose, por exemplo, no início do século XIX, e outros problemas de saneamento básico profundos, né? Tanto, né, que as doenças dizem, né, que o André Luiz poderia ser, né, o Dr. Carlos Chagas. Isso não está comprovado, eu não vi nenhuma informação ainda, né, que fazia, né, a questão das vacinas, né, da doença de Chagas e outras tantas, né, não entravam nos lugares eram proibidos, achavam que iam contaminar as pessoas. E nós estamos no ano de 2020, ou seja, 100 anos após Rui Barbosa ter escrito essas questões todas, né? E tem um discurso muito interessante, está de graça na Amazon, quem tem pode encontrar, que nós estamos discutindo agora o marco sanitário no Brasil. 50% da população brasileira não tem saneamento básico, não tem acesso à água potável e não tem esgoto tratado. Ou seja, o marco sanitário no Brasil, inclusive, né, tem 13 anos para ser implantado ainda, ou seja, mais de 100 anos da Revolução Sanitária na Europa, nós ainda estamos vivendo no Brasil quase que, né, considerando-se a falência a ética e moral do Rio de Janeiro, que temos visto, né, quando Dom João VI chegou ao Brasil, se jogava, né, as fezes pela janela, né? Quem estivesse passando, né? Então você veja que isso tem sim, né? Na questão da evolução, a caminho da luz, se fala muito nessa questão das nossas responsabilidades sociais. Platão, sendo uma das reencarnações de Chico Xavier, dizia, né, que nós somos animais racionais e que somos, quando alienados na cidadania, pessoas quase com um grau de idiotia. Temos que usar a nossa racionalidade em benefício da sociedade. Allan Kardec dizia que a maior das caridades que se faz para com o espiritismo é divulgar a existência da imortalidade da alma, de Deus, dos espíritos, não é? Ou seja, problemas do ser, do destino e da dor, que Leon Denis nos trouxe para que nós tenhamos, no momento da tempestade, convicção de que podemos voltar ao porto. Porque, assim, nesses últimos momentos, caros irmãos, eu quero usar aí alguns testemunhos pessoais, depois eu vou colocar aqui, não estou conseguindo ler os comentários só para não fugir o fio da meada, mas em seguida eu vou ler. Estou conseguindo, mas eu não estou lendo propositalmente, tá? Depois eu vou ler aqui. 21h46, nós vamos até as 22h, para que nós tenhamos um alicerce de uma fé raciocinada bastante profunda. Vou falar sobre a minha mediunidade rapidamente. Não sei por que razão, a partir de um determinado momento, quando comecei na minha vida como cantor, aos 14 anos de idade, escrevi aquela letra, né, o Fantasmas do Futuro, que eu citei antes. E com várias perturbações, obsessões, e consegui ter contato com a obra de Allan Kardec, porque meu pai comprou, não para mim, comprou, botou lá na biblioteca, mais ou menos aos 17 anos de idade. Não é? Aos 20 anos de idade, eu já estava, depois de um processo de desobsessão bastante profundo, feito no Jesus de Nazaré, tive contato aí com outras filosofias, com os Vedas, etc., e já estava quase regenerado, né? O Ramatiz, me transformei num vegetariano, e assim por diante. Mas, porém, e consegui estudar e continuar estudando as obras do Chico Xavier e sempre admirei o espiritismo. A vida continua, não é porque nós conhecemos intelectualmente, né, a questão que a dor não vai existir, que os problemas não vão existir. E muitas vezes, neste período,
abandonamos, né? Eu particularmente, né? Ou não conseguia ter contato com o exercício da mediunidade, ou não tinha vontade, ou estava naquela dúvida, nas épocas de nossas vidas, né? Até chegarmos a um grau de maturidade suficiente para que entendamos, né? Então, depois de 10 anos, 15 anos para cá, de vários acontecimentos, e nunca ter negado ou culpado Deus ou o espiritismo dos meus problemas psicológicos, né, que até hoje os temos, e pessoais, e todos os temos, entendo cada vez melhor a função psicológica de Jesus e do espiritismo. Porque, caso contrário, se nós não tivermos uma base profunda de fé e de religião, em qualquer erro que cometamos, nós desistimos. Isso gera dor. É o problema do ser, do destino e da dor. Conhece-te a ti mesmo, né? Entende a tua significação, o teu significado como um ser em evolução, e é isso que Leon Denis coloca, se nós nos entendemos como ser em evolução, porque as religiões nos colocaram, sem ser o espiritismo, no sentido estático de ser, que ali nós estamos subordinados a um pastor e ao mistério da fé, ou né, aos privilegiados da luz, que levariam, né, com seus cajados, arrebanhando-nos primitivamente, sendo que cada um é o seu próprio templo, cada um é o seu dínamo de energia. Se não buscarmos de verdade, né, a verdade que nos liberta, com sentido psicológico profundo, de conhecimento racional, em qualquer deslize da estrada, nós abandonamos aquilo que pode ser a nossa salvação, desta encarnação para a próxima. Então nós não devemos ser autocondescendentes, é óbvio, né? Aceitarmos, né, o erro com autocondescendência, mas sim com a compreensão de que nós somos humanos e que, sendo que nós precisamos muitas vezes até errar para compreender o próximo, num exercício filosófico sobre o perdão, Ramatiz fala sobre isso no livro Sublime Peregrino, que Deus não se ofende com a nossa infantilidade, porque nós somos pequenos para Deus, seria um Deus passional, e que sobre o perdão nós temos que ter a prudência, porque não sabemos quais serão as condições que estaríamos diante de uma tentação, diante de um futuro, né, de questões que o nosso irmão pode ter na sua trajetória de vida feito escolhas, né? Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, disse Jesus. Eu não te julgo, né? Porque não tenho, né, esta autoridade, porque não quis tê-la. Jesus dizendo que a cada um é necessário essa compreensão, nos dá a certeza do amor real ao próximo, como a si mesmo. E isso é o problema do ser decifrado, não é? Proposições que se tornam mais claras e mais profundas. Mas se o livro ficar na prateleira e não for exercitada a filosofia, né? Se a religião, se for apenas, né, acender uma vela, tomar uma água fluida, que é bom, mas não é um milagre absoluto, não é? Se a oração for cega, repetitiva, se a ciência for apenas tomar aspirina, estaremos tratando somente efeitos e não causas. As causas das nossas dores precisam ser tratadas em nós mesmos. Isto eu estou cansado, eu quero renunciar. Isso eu posso mudar. Allan Kardec dizia que com um pouquinho de esforço conseguiríamos. Jesus dizia que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos, né, que era bem pequenininho, é bem pequeno. Eu nunca vi um grão de mostarda, mas já ouvi dizer, né, não vi pessoalmente, que é bem pequenininho, né, moveríamos montanhas. E é verdade, você veja que nós somos eternos, né? Nós conseguimos nesse movimento só, olha o milagre que está acontecendo neste momento, né, caros amigos, não é? Eu estou aqui movimentando o ar numa sala fechada, transformando raciocínios em palavras que caem na compreensão de vocês através de uma transformação quase que telepática, né, milagrosa, e vocês estão me respondendo, né? Imagine isso nos tempos, né, das cavernas, né? Impossível, nem sinais de fumaça nós não tínhamos. Então, o quanto evoluímos no contexto de imortalidade da alma vai muito além do que nem sabemos ainda que existe, né? Tantos mistérios ainda não revelados, não porque Deus guarde para si, porque ainda não somos merecedores, nos sufocaria, né? Nos cegaria, como Paulo de Tarso no deserto, né, de Damasco lá, ao ver a luz de Jesus, cegou-se não porque Jesus o cegou, porque aquela luz ofuscou os seus olhos, até que ele pudesse, né, decantar aquela luz dentro de si,
que foi o que gerou essa transformação, ele não conseguia enxergar nada além do seu próprio interior. É quando você vê um farol de um carro na direção contrária, né? Ou de um sol. Até o sol é a luz, mas até que você possa suportá-la, você precisa ter suficiente preparo para isso. Então, este exercício trouxe muitas esperanças em várias épocas da nossa humanidade. Vários irmãos que já partiram deste plano para outros e permanecem na Terra nos auxiliando, formando o espírito de verdade, estão aqui por nós, que somos ainda pequeninos, trabalhadores da última hora, né? Somos ainda teimosos, é verdade, porque já há muito tempo temos contato com o Cristo e em todas essas épocas que gostamos de dizer que os homens, os outros, né, estivemos em algum momento presente. Se não fizemos parte da grande Inquisição, é bem provável que estivéssemos em alguma comunidadezinha, né, sendo coniventes com aquilo que vinha do alto. Assim como hoje mesmo, né? Se temos aí alguma visão de uma religião onde tem um sacerdote central, se estamos aqui na nossa comunidade em acordo com as suas decisões, fazemos parte dessa história, mesmo que sejamos uma gota de orvalho. A gota de orvalho tem significância, sim, mesmo que ela se misture aí com o mundo. Nós precisamos mantê-la pura dentro de nós, a nossa centelha divina, né, o nosso mental, né, incorruptível, tem o mental superior, o corpo espiritual, todas aquelas questões já decifradas que a apometria deixa mais claro. Allan Kardec só definiu como espírito, perispírito e matéria, mas para quem trabalha com a apometria, os 7 corpos, vai além dessa questão, não é? Nossos corpos incorruptíveis, a centelha divina, é como se fosse o nosso disco rígido do computador, aonde ali está Deus, e Deus é incorruptível. O resto nós temos que ir pulindo a nossa luz até que cheguemos à verdade absoluta dentro de nós e possamos também exemplificar o amor que Jesus nos trouxe e outros também trazem. A vida, para concluir, ela é boa. Às vezes, né, a dor tem uma necessidade de nos levarmos à autorreflexão. Se não tivéssemos a dor, nós somos como gazelas soltas, né, na savana sem freio, sem condição de olhar sobre si mesmo, né, e sob o risco, né, de jogarmos a nossa vida na boca do crocodilo sem pensar, não é? Então é bem possível que tenhamos feito isso em muitas vidas, como irresponsáveis. O materialista não sabe o que faz. E Jesus dizia: Pai, perdoai-os, né? Não adianta nós queremos achar que somos superiores do que a corrupção que está exposta, né? É triste para nós, que somos aqui peões da sociedade, e é triste para o corrupto, que desvia a verba da saúde e que em 2020, no mundo de provas e expiações, para o mundo de transição, ainda está preso ao materialismo, de que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma, disse Jesus. Problemas do ser, do destino e da dor. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que não for colhido nessa encarnação, numa próxima será, e assim por diante. Somos construtores do nosso próprio destino, não é? Quero agradecer, antes de encerrar aqui, né, muita gente que passou e muitos que não escreveram também, um grande abraço, isso vai ficar registrado, né? Neu Basso, é Neu, né? Tá escrito Neu aqui, né? Tem aqui o avatar, um abraço. José Antunes Vargas, nosso presidente e nosso amigo, boa noite a todos, né? E na Isamar Silva também, o Heleno Zanella Dallagnol, e o Rafael Fernando Bonato, toda essa turma aí também que esteve presente, que posteriormente estiverem aí, né? Um grande abraço a todos. Eu quero dizer, para concluir, né, que é uma grande felicidade, sim, poder dedicar parte do meu tempo, e se pudesse dedicaria mais, e toda vez que sou convidado, né, me coloca aquela pulguinha atrás da orelha, né? Ou seja, preciso, né, representar o Cristo de uma maneira bonita, não posso fazer feio, não é? Porque a gente quer realmente pagar com amor aquilo de muito e muito e muito que recebemos, né? Diante de tanto no passado que nem lembramos, graças à misericórdia divina, e nem fazemos questão de lembrar, né? Porque é importante o agora. Gratidão a todos também, né? Um abraço a todos também, obrigado pelo carinho, pela atenção de todos, né? Este já é o 3º encontro que nós temos aqui, né, na Sociedade Universalista da Luz. Eu tenho certeza que muito bem está sendo feito, né? José, muito obrigado também.
pelo convite mais uma vez, e quando quiserem, né, estou sempre à disposição. Em tempos de pandemia, né, estou aqui nesse momento, e se puder no futuro presencialmente, né. Aqui está a nossa água, que virou a nossa água fluida, né, o Fabiano Zanini, né, que está entrando agora, Juscelê Spinelli, obrigado a vocês todos, né, que Deus nos ilumine, que Jesus nos auxilie, né, e vamos estudar, porque a fé raciocinada exige de todos nós, né, compreensão intelectual e emocional. Muito obrigado a todos, grande abraço a todos, né, fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau, queridos. Tchau.